Senador Telmário, essa sessão de quinta que Vossa Excelência acaba de anunciar, creio que é uma sessão, inclusive, que nós poderíamos, senador Telmário, entregar, neste momento da sessão, a matéria que agora à tarde nós vamos concluir, que é o projeto de biodiversidade. Portanto, é uma oportunidade ímpar para fazer o que seria o anúncio da votação final desta matéria aqui no Senado da República. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, creio que a gente consegue chegar num estágio que eu diria, não o ideal, mas pelo menos no caminho para a solução de diversos problemas. Me refiro aqui a uma pauta que insistentemente tenho clamado desde que aqui cheguei em 2011. No dia de hoje, nós fizemos uma grande reunião com os 9 governadores do Nordeste, com a bancada do Nordeste na Câmara Federal, com a bancada do Nordeste no Senado. Os governadores tiveram a oportunidade de apresentar a todos os parlamentares o que eles chamaram de pauta legislativa, mas principalmente, ali os governadores puderam mostrar exatamente, com palavras, com dados e fatos, um quadro real da situação dos estados brasileiros. Fizemos uma conversa com 9 governadores do Nordeste, mas com certeza, senhor presidente, essa conversa de hoje, ela poderia tranquilamente ser encaixada no retrato dos governadores do Centro-Oeste, do Sul, do Norte e até os governadores do Sudeste, em que pese temos situações do ponto de vista até das finanças públicas, mas eu diria que esse é um momento muito delicado para as chamadas economias locais. Portanto, não se faz economia num país sem a gente discutir exatamente a condução da economia local. É óbvio que as tratativas e as políticas elas têm que chegar nos municípios, mas as unidades da federação, os estados, têm a capacidade e o dever de cuidar desses municípios e, portanto, realizando no âmbito estadual toda uma política de desenvolvimento, de investimento e, claro, aportando recursos para o cumprimento dos serviços para os cidadãos. E na manhã de hoje, senhor presidente, esse ato, ele também teve um desdobramento importante. Os governadores do Nordeste decidiram montar uma coordenação em Brasília, com a participação de senadores, deputados e representantes dos executivos, assim como também, de lá, desdobramos para 3 audiências. Uma que aconteceu com o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, portanto, para se tratar das matérias que estão no âmbito da Câmara dos Deputados. Logo em seguida, conversamos com o senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, e agora, às 16 horas, os governadores vão estar com o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, onde terão a oportunidade de cobrar daquela corte, portanto, de solicitar à Corte Suprema a pautar a matéria que trata dos royalties do petróleo, que já matéria decidida pelo Congresso Nacional e que se encontra ali no Supremo Tribunal Federal. E a informação que nós temos é que a ministra Carmen Lúcia já emitiu o seu parecer e, portanto, a ideia é também os governadores encontrarem a ministra hoje à tarde, fazendo esse apelo para que essa matéria possa ter uma prioridade no trato por parte daquela corte. E, portanto, isso completa um ciclo importante daquilo que eu falei no início aqui. Nós não estamos no estágio ideal, mas eu quero chamar de novo a atenção aqui dos meus pares, chamar a atenção do presidente dessa casa, que creio que está completamente imbuído dessa tarefa de pautar essa questão do Pacto Federativo com prioridade. Já avançamos no ICMS importação. Votamos a questão do indexador da dívida, que falta agora fazer a sua votação final aqui no Senado e até agregar a esse projeto
uma importante medida que foi assumida recentemente pelos governos de estado, ou melhor, pelo Judiciário e pelo governo federal, junto a governo de estados e até cidades, como o caso do Rio de Janeiro, que é uma negociação envolvendo os depósitos judiciais. Para que isso não fique no critério da vontade de cada governante, ou na expectativa da opinião do ministro da Fazenda do momento, mas que isso passe a ser regra, portanto, passe a compor esse arcabouço que nós produzimos aqui, tratando da questão das dívidas de estados e municípios. Depois nós votamos a convalidação, anos e anos a fio. Portanto, 35 anos, dizem os mais vividos aqui nesta casa, e 25 anos até o cálculo feito por alguns a partir do chamado debate e a reformulação ocorrida principalmente no aspecto constitucional e também os aspectos ao chamado infralegal constituído e a partir das experiências de cada estado. É bem verdade que nós poderíamos falar, meu caro Theomário, da experiência de 2011, 2012 e 2013, que quase chegamos a um chamado projeto ideal. Portanto, agora entregamos a convalidação e vamos para um passo seguinte, que é o passo agora, em conjunto com o CONFAS, com os governos de estado e principalmente discutindo com o governo federal, de uma vez por todas, atacar essa chaga que se chama guerra fiscal, mas principalmente ir ao encontro de uma política de desenvolvimento local, aprovando a resolução, ou até uma PEC de nossa autoria. Eu até prefiro a resolução do que a PEC de nossa autoria, porque a resolução anda mais rápido. Mas a questão da PEC é que na emenda à Constituição nós já inserimos os fundos. A resolução nós vamos votar somente a unificação das alíquotas. A unificação das alíquotas, meu caro Theomário, sem os fundos nós não vamos ter como viabilizar. O que seria da sua querida Roraima sem os fundos, por exemplo, para desenvolvimento econômico? Unificar as alíquotas só para Roraima? Roraima que vive distante, isolada, não por sua opção, mas até por uma distribuição geográfica e, principalmente, o pior de todas, por uma geopolítica que determina uma geoeconomia que cada vez mais pune os menores e mais distantes estados da federação. Então, portanto, o Fundo de Desenvolvimento Econômico é condição sine qua non para a gente partir do princípio de dizer que vamos ter igualdade ou tratamento igualitário nas tarifas ou nas alíquotas, melhor dizendo, no transporte de mercadoria. Ora, se eu não criar a compensação inversa, assim poderíamos chamar, ou aporte para superar as ausências e as carências de anos e anos, nós vamos aprofundar a crise, meu caro Theomário. Vamos aprofundar cada vez mais a dificuldade. Então, portanto, esse é um passo importantíssimo para que a gente possa, de uma vez por todas, dizer, dá para resolver a guerra fiscal, dá, trabalha-se com as alíquotas, de preferência o que tem apontado de 4% e 7%, mas, ao mesmo tempo, assegura-se a questão do fundo de compensação de perdas e, principalmente, o fundo para o desenvolvimento econômico. Além disso, meu caro Theomário, na tarde de hoje, senadora Vanessa, a gente pode, de novo, aqui no Senado, votar a matéria que trata do comércio eletrônico. Não é uma coisa qualquer. Aliás, esse projeto é um projeto, inclusive, de autoria do meu companheiro de bancada, Delcídio Amaral, senador pelo Mato Grosso do Sul, que teve aqui no Senado, numa linguagem bem do baianês, aí teve o saque, conseguiu enxergar algo que já se projetava há muitos anos, agora de forma mais acentuada. O crescimento do comércio eletrônico é exponencial. As facilidades vão criando meios, as facilidades vão abrindo caminhos, as facilidades vão criando, através do avanço tecnológico, a inclusão e o acesso a determinados bens de consumo,
mas, lamentavelmente, ao longo dos anos, não se fez a partilha dessa que exponencialmente cresce, essa receita, e ficou-se durante anos e anos, aliás, estamos anos e anos a fio, concentrando o resultado dessa riqueza. Não importa, meu caro Telmário, se alguém lá na sua Roraima, no ponto mais distante, compra eletronicamente, mas vai receber em sua casa uma geladeira, um fogão, um par de tênis, enfim. Não importa se o dinheiro saiu de lá e se a mercadoria vai para lá. O resultado dessa circulação dessa mercadoria termina indo para o estado de origem onde a transação foi feita. Portanto, essa é uma anomalia que o meu companheiro Delcídio do Amaral enxergou muito bem e traduziu isso numa proposta de emenda à Constituição, que foi relatada, inclusive, pelo atual presidente. Nos 2 primeiros anos, o senador Renan Calheiros não era presidente dessa casa e foi o relator dessa matéria na CCJ e relatou em plenário. Nós aprovamos isso, meu caro presidente, em 2012. 3 anos depois, nós estamos voltando a discutir a matéria para votar essa matéria depois dela alterada. E nós não queremos criar nenhuma birra, pelo contrário, com a Câmara dos Deputados. Eu, inclusive, hoje, a partir da informação do deputado Assis, do Piauí, quero crer que o que a Câmara dos Deputados colocou nessa matéria, enquanto emenda, aprimorou, ampliou completamente o horizonte para que a gente possa fazer a partilha dessa receita. E o desafio é a gente votar hoje à tarde. A CCJ, meu caro João Alberto, já votou isso hoje de manhã. Isso é importantíssimo para o Maranhão, é decisivo para a Bahia, fundamental para o Brasil. Serão 30 bilhões ou mais de 30 bilhões os dados que devem ser divulgados do ano de 2014 do comércio eletrônico no Brasil. Não é justo que isso fique sendo só e somente direcionado a um lugar, a origem. Portanto, a justiça está em a gente perceber como é possível fazer a partilha disso. E ganhamos mais ainda. Não se trata só da distribuição dos impostos. Na medida que nós passemos a um processo de distribuição equânime, entendendo a origem e destino, vai ser extremamente natural que diversas atividades econômicas, como que se processam em poucos estados da federação, elas possam se espalhar. Por exemplo, montar estrutura de logística para distribuir produtos oriundos da venda do comércio eletrônico no estado de Roraima, no Amazonas, na Bahia, no Rio Grande do Sul, por que não? Para ir ali até a fronteira, que essa é uma proeza dos gaúchos, ali já beliscam de vez em quando ali com os nossos vizinhos. Então, portanto, é importante que isso seja algo que possa ser acessado. Portanto, e não só do ponto de vista, volto a frisar, senadora Ana Amélia, dos impostos, das taxas, mas principalmente da oportunidade de negócio. Montar estruturas de logística, call center, você gera mais postos de trabalho, pulverizar isso, tirar das grandes cidades ou das regiões metropolitanas e fazer isso chegar aos rincões. Esse debate, senadora Ana Amélia, sobre a questão do comércio eletrônico e a economia, eu participei pela primeira vez no mundo em 1998, representando o governo brasileiro e a Câmara dos Deputados, um debate patrocinado ali na cidade de Miami. Miami é uma cidade que vive desse comércio eletrônico. Aí todo mundo às vezes fala do mundo das compras. Eu não conheço nenhuma fábrica que esteja lá. Mas lá é o centro de compras, é o centro de distribuição, é o centro de utilização dessa marca. Quantos brasileiros não pegam o telefone aqui e ligam para lá, ou entram na internet, que agora é o mais sofisticado? Portanto, até como a gente costuma dizer na nossa área, agora está na mão. Eu não preciso mais nem ir para a bancada, nem tampouco procurar um infocentro ou telecentro. A partir até da utilização do smartphone,
eu consigo acessar esse mundo de oportunidades. Há uma grande rede nesse país que das suas principais lojas, eles têm 6, 8 mil produtos. Na loja.com tem 60 mil. Chega a ser 10 vezes mais, senadora Vanessa. 60 mil produtos em catálogo, 60 mil produtos na internet, 60 mil produtos que podem transitar de norte a sul desse país. Então, portanto, esse é um debate fundamental. E associado a isso, essa é uma luta importante, é a gente buscar resolver a questão das economias locais. Esse é o debate. Os governadores hoje reclamaram. Como é que eles vão fazer para ajustar a própria questão de previdência, que é um calo em cada estado? Os ajustes das contas, a partir da queda na receita, fruto da questão da economia, que não atravessa um dos seus melhores momentos. A própria questão do uso da eletricidade ou da energia, de um modo geral, seja ela hidroeletricidade, seja ela eólica, seja a partir das termos, seja a partir da solar, as nossas carências para alimentar, inclusive, todo o nosso parque produtivo e a expansão, o uso cada vez mais crescente e necessário de infraestrutura, a chamada banda larga, ou do uso da TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, para encurtar as distâncias, para levar a educação, para propiciar o acesso à saúde, portanto, a telemedicina. Então, são aspectos que estão exatamente envolvidos na lógica do investimento. O investimento em fibra ótica não é um investimento qualquer. E eu não tenho como passar fibra ótica para o interior do Amazonas, porque eu teria que passar cabo submarino ou cabo ali para poder efetivamente navegar, poderíamos falar assim, senadora Vanessa, pelos rios da nossa querida Amazonas. Portanto, ou da Amazônia, de Vossa modo Excelência, geral. me concede uma parte. Então, na realidade, o uso, por exemplo, de tecnologia para permitir que a gente faça a cobertura de serviços para essas populações vivendo mesmo nas áreas mais remotas, portanto, a utilização de radiofrequência. Logo, essas coisas todas têm custo. E não adianta a gente avaliar que é só para cobrar o custo no lombo de quem vai receber o serviço. Um serviço de TIC no Brasil, de telecomunicações, senadora Vanessa, na Amazônia de Vossa Excelência, ele incorpora hoje 42% de impostos. 42%. Ou seja, de cada R$10 de uma conta dessa de internet, de voz, dados, seja lá o que for, 42% desses valores vão para a chamada carga de impostos. Então, portanto, ajustar isso, trabalhar o Pacto Federativo, encontrar o caminho para ajustar essas questões, tirar os estados dessa política de pires na mão, todo dia batendo na porta do Executivo Federal, como se fosse numa dependência. Muito menos a gente continuar essa vida de, na hora que vem se buscar recursos para a saúde, ou até investimento em diversas áreas, vários dos nossos governadores optam por abrir mão. Não adianta levar um hospital e não ter o custeio para tocar esse hospital. Não adianta ganhar uma creche e não ter como colocá-la em funcionamento. Portanto, esse foi o debate que hoje de manhã nós fizemos com os 9 governadores do Nordeste, governadores, inclusive ali do meu estado, o governador Rui Costa, que teve a tarefa de conduzir o processo e falar em nome dos governadores do Nordeste, apresentando aos parlamentares as reivindicações e também chamando o Congresso Nacional para que juntos, encontremos alternativas e saídas para essa crise que aí está. Uma parte a senadora Vanessa e eu vou concluir, senhor presidente. Eu quero cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência pelo pronunciamento e por trazer de volta a casa. Eu fiquei feliz ontem de ter assinado também, em nome de meu partido, o PCdoB, o requerimento de urgência para que possamos analisar matéria que volta da Câmara dos Deputados e que trata
da regulamentação e da redistribuição dos recursos, dos tributos cobrados no comércio eletrônico. Eu li uma matéria, senador Walter Pinheiro, publicada na imprensa há poucos dias, mostrando o crescimento do comércio virtual via internet. E a tendência é cada vez mais o comércio acontecer via internet. Apenas uma história rapidamente, sem querer tomar seu tempo. Eu fiz uma compra pela internet, senador Walter, e fomos pagar, porque para retirar a compra tem que pagar o tributo na agência dos Correios, e fui pagar. O rapaz olhou assim como querendo prestar um grande serviço e indignado e disse: a senhora sabia que esse recurso desse tributo que está sendo recolhido vai todo ele para São Paulo? Um caboclo lá do estado do Amazonas. A compra feita para o estado do Amazonas chegou no estado do Amazonas. O tributo foi pago no estado do Amazonas, mas a sua totalidade foi dirigida para a região sudeste, para o estado de São Paulo. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu lamento, senador Walter Pinheiro. A Câmara dos Deputados poderia ter votado essa matéria no passado. Poderia ter votado ano passado e esse ano já estar em validade, porque nós não vamos mudar da noite para o dia. Há toda uma proposta, sobretudo a que vem da Câmara, de gradação, de iniciar aos poucos a mudança. Então, mas isso já poderia estar sendo praticado esse ano, mas infelizmente por uma insensibilidade da Câmara dos Deputados, nós só vamos votar agora a matéria, mas sem dúvida nenhuma vamos votar e promover a justiça ao Estado da Bahia, a justiça ao Estado do Amazonas, justiça ao Brasil inteiro, sem prejudicar o Estado de São Paulo. Porque a proposta aprovada ainda continua, que deverá ser aprovada por nós, ainda continua valorizando, né, muito o Estado de São Paulo. Então, eu parabenizo e faço questão de publicamente reconhecer o esforço e o empenho com que Vossa Excelência tem se dedicado a essa importante matéria. Parabéns, senador Walter. Obrigado, senadora Vanessa. Meu caro Theomário, eu acho que é um dia importante para a gente. Sim, eu disse isso aqui em 2011, 12, 13, o ano em 14, em outubro, eu cheguei a falar isso, no mês de outubro de 2014. Portanto, espero que hoje à tarde a gente não adie mais essa matéria. Assim como também não percamos de vista nem a oportunidade. Aqui, essa é uma cobrança que eu faço ao presidente dessa casa, de a gente determinar exatamente o período para a gente apreciar a resolução que tratará sobre a questão da unificação do ICMS. Sei que o governo tem os seus prazos, o governo federal tem, obviamente, o seu cronograma, está em discussão aqui o ajuste fiscal, enfim, uma série de coisas. Agora, essa é uma matéria que o Senado tem responsabilidade. A gente não pode reclamar. Ficar botando a culpa nos outros, está errado. Porque a gente pode decidir aqui como nós fizemos com a convalidação. Façamos a nossa parte, depois cobremos a parte que cabe aos outros. Muito obrigado, presidente.